Senhor, as minhas cordiais saudações a todos vocês, amigos telespectadores do canal TV Advertência Final, o seu canal com as revelações para os últimos dias das profecias bíblicas. Deu na mídia na semana passada. O meteoro caiu na Rússia, deixando 1.200 feridos e várias casas com os vidros destruídos. Centenas de casas foram afetadas. A onda de choque causou espanto e susto, de tal maneira que pessoas idosas, após o evento, saíram pelas ruas dizendo: "É o fim do mundo!" Uma grande preocupação se estendeu sobre as pessoas que moram naquela região. E o mundo ficou chocado ao ver as cenas do meteoro, de maneira imprevista, entrando na nossa atmosfera e desta vez causando danos. Algumas mortes e 1.200 feridos. Recebemos no nosso canal do YouTube algumas perguntas de pessoas que diziam: será que esta queda já é o cumprimento de Apocalipse, capítulo 8, onde fala que uma estrela chamada de Absinto cai sobre a Terra? O propósito deste vídeo é poder esclarecer a você, amigo telespectador, sobre esta profecia. Primeiro eu gostaria de dizer que, para nós, esta profecia ela já é algo antigo, por assim dizer. Nós já estivemos passando isso na televisão aberta, a CNT em rede nacional, quando expusemos a série das 7 trombetas do Apocalipse. Se você quiser saber mais, você pode entrar no nosso site www.advertenciafinal.com.br/loja e pedir a série de DVDs sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Ali, nós dissemos com toda a segurança, com base na profecia bíblica, que a Terra sim seria impactada por um grande meteoro, neste caso um asteroide. E este livro que eu tenho aqui em mãos, 7 trombetas, foi produzido na mesma época, no ano de 2010. Foi quando estivemos dando ênfase a esta mensagem. Se você tiver interesse, entre em contato, pede na loja ou também entre em contato por telefone 41 3625 1155. Você poderá ler o livro e comprovar que, já pelo estudo da Bíblia, tínhamos conhecimento de que eventos como esse iam suceder na Terra. E você que nos assiste agora terá também a oportunidade de acompanhar pela Bíblia, ao menos a resposta a esta pergunta que foi postada no nosso canal YouTube. Em Apocalipse capítulo 8, de fato, a Bíblia relata uma visão do profeta João, onde foi visto um corpo celeste cair sobre o planeta Terra. Literalmente, o verso diz: "E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas." O texto diz que uma grande estrela caiu sobre os rios e fontes das águas. Esta é a terceira trombeta do Apocalipse. Isso demonstra que este corpo celeste caiu sobre o continente. E ele causou um grande estrago, porque aqui ele diz a terça parte dos rios e fontes das águas do planeta, porque ele não especifica uma região. Então nós estamos aqui diante de um evento relatado de proporções grandíssimas. Obviamente, quando comparamos com o que aconteceu na Rússia, nós vemos que a queda deste meteoro não foi ainda o cumprimento destas palavras. Nós lemos em uma das matérias do canal Terra as palavras de cientistas da NASA dizendo que esperam um evento desse a cada 100 anos. Isto quer dizer, uma expectativa de que dentro dos próximos 100 anos nenhum outro corpo celeste caia dentro da nossa atmosfera e gere danos como este que nós vimos hoje. Mas eu gostaria de te dizer, pela profecia bíblica, nós entendemos que não será assim, ou seja, dentro de alguns anos, nós veremos sim a queda de um corpo celeste de dimensões muito maiores do que esta que nós vimos agora.
Algumas coisas nos chamam a atenção para confirmar a predição de que a terceira trombeta fala da queda de um asteroide. Por exemplo, aqui no verso 10 é dito que João viu a estrela ardendo como uma tocha. Nós vamos passar algumas imagens que foram feitas deste meteoro, esse que caiu na Rússia, e você acompanha estas imagens e considere o texto bíblico. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu. Parece que nós vimos até o cumprimento da profecia pela câmera. Não surpreende a pergunta, portanto, dos que nos acompanham pelo canal. Só que o desastre predito na Bíblia é de maior proporção, portanto, ainda não se cumpriu. Tá, mas você está dizendo que vai se cumprir dentro dos próximos anos? E que base você tem para isso? Ora, nós temos base sim. Antes de falar da base, eu queria só agregar algo mais, porque isto confirma que o evento predito aqui ainda não se cumpriu. O verso 11 diz: o nome da estrela era Absinto. Você que tem curiosidade, leia na tua Bíblia em Jeremias capítulo 9, verso 15, na tradução Revista e Atualizada Almeida. Ali o texto diz: eu lhes darei absinto e lhes darei água venenosa. Ou seja, o absinto significa algo venenoso. Quando diz aqui que a estrela absinto caiu e as águas tornaram-se amargas, o sentido do amargo não é que a água ficou como jiló ou como chocolate amargo. Não, é que a água ficou literalmente venenosa. Por isso o verso diz: muitos homens morreram das águas. É sabido já que um impacto como este, ele gera uma consequência semelhante à da queda de uma bomba atômica ou da explosão de uma bomba atômica. Os cientistas americanos afirmaram que possivelmente a energia liberada pela explosão deste meteorito, este que caiu agora, ela é equivalente a 30 bombas daquelas jogadas em Nagasaki e Hiroshima. E esta queda, ela provocou a chamada onda de choque que ela vai espalhando. Mas estas não são as únicas consequências. Quando há uma explosão nuclear, você tem uma liberação de radiação. E a radiação por si provoca contaminação. Além disso, gases venenosos provenientes de um corpo celeste, se ele for, por exemplo, um cometa, eles podem gerar também contaminação e envenenamento. E somado a isso, uma outra consequência, que esta é facílima de perceber. Calcula-se que este corpo celeste que caiu na semana passada, ele andava a uma velocidade de cerca de 50.000 km por hora. Para quem estudou física, sabe que força é igual massa vezes aceleração. Ou seja, o objeto ele tem um determinado peso, uma massa, e agora ele vai a alta velocidade. O impacto que ele vai gerar, ou seja, a força com a qual ele vai bater, ela é proporcional ao tamanho dele e é proporcional à velocidade com a qual ele vem. Se ele vem a 50.000 km por hora, você pode imaginar o estrago que ele faz. Um pequeno fragmento de rocha gerou, no lago da Rússia, onde supostamente ele caiu, uma cratera de 8 metros de diâmetro. Nós trouxemos aí a imagem para você poder conferir. Agora imagina se um asteroide cair. Qual é a dimensão do asteroide para você ter uma ideia? Um asteroide, ele tem, em média, de 10 a 20 quilômetros de diâmetro. Então, amigo, se ele cair, ele faria uma cidade como, por exemplo, Curitiba desaparecer. Uma cidade com perto de 2 milhões de habitantes. Calcula-se que, caso ele caia no continente, a onda de choque provocada pelo impacto, ela faz com que tudo que está num raio de quase 200 ou 300 quilômetros desintegre. E, obviamente, o impacto desta magnitude, ou seja, com esta força, ele vai fazer com que a pedra literalmente afunde dentro da Terra. E aí é que nós chegamos à consequência indicada na profecia. Porque quando a pedra afunda, você considera que debaixo da terra existem os tubos de esgoto,
existem em alguns locais aterros sanitários, existem em alguns locais depósitos de materiais químicos e radioativos e assim por diante. Tanques de combustível, aquele que está no posto de gasolina, afinal de contas, a bomba não produz o combustível está armazenado embaixo da terra. Então, o que acontece? O asteroide que cai com esta força, ele vai empurrar toda essa espécie de lixo e vai fazer com que os materiais ou os baldes que protegem esses materiais, eles se rompam. E aí esses materiais vão entrar pelas camadas da Terra. Tá, e daí? Bom, e daí que nós puxamos a água doce das profundezas da Terra. Os rios, eles começam com um pequeno olho d'água, uma nascente. E de onde vem a nascente? A água está no subsolo. Os poços, para quem tem poço em casa ou mora em região de sítio, ora, você cava e aí o poço vem cheio de água. Por quê? Porque a água estava no subsolo. E você que mora na cidade também recebe água do subsolo. Por quê? Os canos de água também trafegam por baixo da terra. Ou seja, haverá uma mistura de água doce, pura e potável com os venenos. Daí o envenenamento da água. E o povo, entre escolher beber ou morrer de sede, acaba bebendo e bebendo morre envenenado. Por isso diz aqui, muitos morrerão por causa das águas, porque elas vão se tornar venenosas. Ah, mas você só fala de catástrofe, e agora o que eu vou fazer? Amigo, a Bíblia não fala só de catástrofe. Se Deus fala isso aqui, é para você poder escapar, meu querido. Sempre tem uma escapatória. E nós já vamos falar dela, viu? Só que antes de falar da escapatória, nós vamos voltar ao ponto que ficou aí no ar, que era, como é que nós sabemos que isso aqui, um desastre muito maior do que o que nós vimos na Rússia, vai acontecer dentro de alguns anos? Agora nós vamos fazer um link com a profecia do último Papa. Inclusive, se você não viu, entra no canal e assiste o vídeo sobre a profecia do último Papa. Ou se quiser estudar de maneira mais profunda, pega aquele livro que nós já indicamos aqui, o livro O Oitavo. Você vai lá na nossa loja e compra. Vou deixar aí para você no GC o endereço da loja, advertenciafinal.com.br/loja. Então, naquela profecia, nós víamos que Bento XVI, ele ia durar pouco tempo, o sétimo Papa da profecia, e depois do sétimo, o que vinha? Apocalipse 17, verso 11, diz assim: e a besta que era e já não é ela também o oitavo. Ou seja, o sétimo Papa saiu. Então, depois disso, Apocalipse 17 fala, vem o oitavo, e o oitavo é a besta. Ah, então vem agora no conclave? Calma aí, não estamos dizendo isso. Nem a Bíblia está falando. Esse é o plano do homem. E o plano de Deus qual é? Vamos esperar e nós vamos ver. Segundo outras profecias, entendemos que vai levar um pouco de tempo ainda até o oitavo chegar. Mas não tanto a ponto de nós morrermos e os nossos filhos verem o evento. Se não acontecer uma fatalidade com algum de nós, nós presenciaremos sim a vinda do oitavo. E aí está o ponto em causa. A besta vem. A queda do asteroide, ela foi mencionada na terceira trombeta do Apocalipse. Então você tem a terceira, obviamente depois vai ter a quarta e a quinta. A Bíblia, com relação à besta, fala que a besta vem do abismo. Guarda isso na tua mente, tá? A besta vem do abismo. Está lá no verso 8 de Apocalipse 17. A besta que viste, etc., há de subir do abismo. E é na quinta trombeta, depois da queda do asteroide que nós estamos aguardando, que a Bíblia fala que o abismo foi aberto. Então, agora você faz a conexão. Ou seja, na terceira trombeta, o asteroide cai sobre a Terra. Aí vem a quarta trombeta e depois vem a quinta. E na quinta, o poço do abismo é aberto. Vamos ler. Apocalipse 9, está aqui, versos 1 e 2. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra.
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. Então, quinta trombeta, abre o poço do abismo. Quem há de vir do abismo? O que nós lemos lá? A besta há de subir do abismo. Então agora eu vou montar o cenário de novo. Bento XVI renunciou. Quem nós aguardamos? Aguardamos o oitavo. Só que daí a profecia das trombetas fala, olha, na terceira trombeta vai cair um grande asteroide sobre a Terra. Depois vai vir a quarta e na quinta trombeta é que o abismo será aberto para que a besta apareça. Então daqui nós entendemos, bom, a besta não vai vir amanhã nem depois, porque as trombetas têm que começar a tocar. E além disso, que antes da besta aparecer, a Terra será impactada por este grande asteroide. Se estamos certos no entendimento dessa profecia, meus queridos, podem esperar isso. Tá, e agora, como é que nós escapamos disso? Nós voltamos para o que tinha ficado. Ora, para escapar, meu querido, você precisa obedecer o que Jesus fala. Ele diz que quando a situação ela aperta, você deve sair da cidade. Por exemplo, no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Abraão e Ló andavam juntos. Uma hora eles tiveram que se separar, porque o gado dos dois era muito grande, então começou a haver briga entre os servos dos dois. Foi quando Abraão, generoso, deixou Ló escolher para onde ele queria ir e disse a Ló, Ló, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ló escolheu, a cidade de Sodoma foi destruída e Ló perdeu as suas propriedades, perdeu parte da sua família, saiu com a roupa do corpo e ainda perdeu a esposa, porque a esposa olhou para trás e acabou perdendo a vida também. Abraão ficou salvo, mas aonde Abraão morava? O Gênesis diz que ele morava nos carvalhais de Manre, quer dizer, no campo, ele não morava na cidade. Ah, por que a cidade foi destruída e não o campo? Sabe por quê, meu querido? Porque a grande impiedade, os focos de maldade, os focos de vício e de prostituição, eles se encontram justamente nos grandes centros, não é verdade? Agora o campo é um lugar mais tranquilo, onde as pessoas estão em contato com a natureza, onde o vício e tudo ocorre em muito menor grau. E as regiões da terra, elas recebem os juízos retributivos de acordo com a sua impiedade. Ah, quer dizer que Deus castiga? Olha, eu não diria assim. Eu entendo que Deus permite que cada um colha as consequências do que tem feito. Porque quem destrói é o diabo. O diabo é o destruidor. Creio eu que esses asteroides e tudo que vem são fruto da obra dele. E Deus o que faz? Bom, ele tem que permitir porque o homem escolheu isso. Se o homem não tivesse escolhido, Deus barraria Satanás. Então, meu querido, você quer estar a salvo? Saia das grandes cidades. Ah, mas então você está sendo alarmista, sinal de fuga e tal. Olha, não, meu querido, tome uma decisão inteligente, faça um plano de vida. Você pode viver fora do grande centro. Pode ou não pode? Você pode morar um pouco mais longe do trabalho. Ah, mas é mais cansativo. Eu sei que é. Mas a obediência a Deus às vezes exige um pouquinho de esforço, não é verdade? E eu queria deixar para você um outro texto para você meditar. É um texto que está no livro de Jeremias, capítulo 4, verso 26. O profeta disse, vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. A assolação há de vir, mas ela há de vir em que local? Nas cidades, de maneira mais acentuada. Mas a terra não será destruída de todo, ou seja, haverá escape. Então você, querido amigo, que está preocupado com isso, inclusive eu já vi alguns posts no canal, onde as pessoas se perguntam, e agora? É tempo de fugir? Olha, ainda dá tempo, tá? Faça o teu plano, teu projeto de vida, e vá para um local mais calmo,
Quanta gente já fez isso? Sei que muitos aposentados fazem, mas tem outros que não são aposentados e também fazem. É possível, basta você querer. Você pode dizer não para o que faz mal para a tua vida e dizer sim para o que faz bem. E queria fechar com isso, meu querido. Deus, Ele prometeu proteger os seus servos. No Salmos 91, uma promessa que quase todos conhecem, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus protege. Mas como é que Deus protege? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A proteção é dada àquele que teme a Deus. E o temer a Deus está relacionado com o que, meus queridos? Está relacionado com obedecer os mandamentos. Aqueles mandamentos, os 10, que Deus deu lá no Monte Sinai. Isso é a velha aliança. Eu falei, amigo, a nova aliança, lá em Hebreus, no capítulo 8 e também no capítulo 10, é dito lá, a nova aliança é Deus escrever a sua lei nos nossos corações. Então, fixe bem. Eu vou ler o texto para você de Eclesiastes e com isso nós vamos finalizando. Eclesiastes 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, de tudo que você pode ler na Bíblia, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De tudo que você já ouviu, amigo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever do homem. Por que é o dever do homem? Sabe por quê? Porque assim, Adão e Eva, quando foram criados lá no passado, eram muito felizes. Só que quando eles desobedeceram a Deus, eles trouxeram toda essa miséria que nós conhecemos aqui. Morte, dor, doença, tudo isso é culpa daquilo lá. E para retornar à felicidade e ao Jardim do Éden, nós só temos um caminho então: retornar à obediência. Deus sabe como nos fazer felizes, então vamos deixar Ele fazer, vamos obedecê-lo. Como isso é possível? Confiando em Jesus. Você confia em Jesus, meu querido? Jesus é o Salvador da humanidade e Ele está de braços abertos esperando você agora. Não perca a oportunidade. Nós vamos ficando por aqui agora, mas eu queria deixar esse apelo para você. Busque a Jesus. Converse com Ele. Fale o que você sente e diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, hoje que o Senhor me dê poder para obedecer os teus mandamentos. Faça isso e você vai ver que Deus vai operar na tua vida. Você que quer estudar mais profundamente a Bíblia, nós oferecemos um curso bíblico online gratuito. Para participar, basta mandar um e-mail para contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. E convidamos você também para continuar nos acompanhando através do canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. youtube.com/TV Advertência Final. Você pode entrar e inclusive clicar para se inscrever no canal e assim, cada vez que postarmos um vídeo novo, o YouTube vai informar a você para que você possa estar sempre acompanhando as profecias e o estudo das profecias para o tempo do fim. E não poderíamos deixar de colocar para você que deseja ter um estudo mais aprofundado, você também pode pedir os livros e DVDs do Advertência Final. Como nós falamos no início deste vídeo, este livro ele retrata a profecia das 7 trombetas do Apocalipse, verso a verso. E o livro, o 8º, ele fala sobre a profecia dos 7 papas, do último papa da história. E além deles, nós temos também um kit de DVDs que trata dos mesmos assuntos e você pode encontrá-los no nosso site. O site é www.advertenciafinal.com.br/loja. Repetindo, www.advertenciafinal.com.br/loja. E não poderíamos deixar de te convidar
para assistir conosco os cultos que temos feito aqui na igreja do Ministério Advertência Final. Se você está em Curitiba, pode comparecer na rua Tibagi, esquina com Benjamin Constant, sala 411. Os horários são quartas-feiras, 8 da noite e sábados, 9 horas da manhã. Ou, se você não mora em Curitiba ou não pode vir aqui, pode nos acompanhar pelo canal YouTube. Estamos começando a fazer as transmissões ao vivo. Então, de qualquer lugar do mundo, você nos acompanha quarta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, ou então sábado, 9 horas da manhã, também horário de Brasília. Esperamos que você possa ter maravilhosos momentos com Deus, ao junto conosco adorá-lo em espírito e na verdade da sua palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Esperamos te ver ou estar com você nos próximos vídeos. Até lá!